Vou começar exatamente por esse ponto, né? Porque essa semana foi uma semana típica e eu diria que estamos operando numa linguagem aqui do pessoal da engenharia elétrica, né? Operando em N-2, operando numa contingência bem violenta, porque essa semana aqui no Sul, sobretudo aqui no Sul, tivemos problemas fortes com chuvas. Aqui Santa Catarina foi bastante atingida, Florianópolis foi bastante atingido, e a universidade em si também teve muitas complicações. Nós conversamos aqui para divulgação na própria universidade ontem, por uma questão de segurança e também de necessidades para retomada de atividades. As aulas aqui na Universidade Federal de Santa Catarina foram suspensas, porque alguns prédios da universidade no campo aqui de Florianópolis, Trindade, né, ficaram bastante prejudicados. Nós estamos aqui num processo de limpeza, até vou falar a janela, porque o barulho está grande. E houve uma divulgação, mas é claro que o pessoal está dando prioridade, obviamente, à retomada pelos estragos aqui da própria chuva. Estamos com algumas dificuldades, assim. Eu também imagino que aqui no Paraná, né, na UTFPR, nós também temos coisas similares. E, de qualquer maneira, nós vamos dar sequência aqui no nosso processo, até para poder atender as universidades do Norte e Nordeste que foram também chamadas, né, e que não estão diretamente sofrendo essa questão aqui do Sul. Vocês podem, obviamente, trabalhar aqui conosco nesse sentido. Eu vou rapidamente, então, fazer uma breve introdução daquilo que nós fazemos, naturalmente, nesse tipo de encontro, não é? E aí já dando sequência às atividades que o Xavier vai apresentar. Obrigado pela participação daqueles que conseguiram vir, né, daqueles que estão aí conosco. E fiquem à vontade para interagir, para solicitar aqui alguma interação, alguma coisa que queiram. O Hermes está aqui também, dizendo bom dia, Hermes, também. Fiquem à vontade para usar o chat, para, enfim, fazer o que for necessário para a comunicação fluir. Em geral, nesse encontro, né, nesse tipo de evento, eu faço uma rápida contextualização do INESC Brasil, só para que as pessoas possam lembrar aqui a forma de trabalho, né, e o que é que nós estamos efetivamente tentando construir. E depois, claro, nós seguimos com as oportunidades. E a ideia é que nós possamos ser bastante sintéticos, usar pouquinho tempo, não usar muito tempo, usar realmente pouco tempo, e depois disponibilizar esse material para as pessoas poderem utilizá-lo, né, na medida da sua necessidade, do seu interesse. Então, fazemos assim uma breve apresentação rápida do INESC Brasil. O INESC Brasil hoje, então, é uma ICT brasileira que representa em torno de 12 universidades no entorno do sistema de pesquisa brasileiro. Nós estamos aqui representando uma rede de universidades com o objetivo de estabelecer uma estratégia com esforços coordenados, não é, para buscar oportunidades de pesquisa, divulgar oportunidades de pesquisa e formar consórcios em torno de oportunidades de pesquisa junto à indústria. Aqui não nos limitamos à indústria nacional, não é? Aqui nós vamos pensando em indústria nacional, mas também oportunidades internacionais. Estamos organizados de forma a poder conversar com o mundo acadêmico por meio das áreas de pesquisa e conversar com o mundo empresarial por meio das áreas de negócio. E a intenção é que uma área de pesquisa possa impactar aqui várias áreas de negócio, e uma área de negócio poderá solicitar competências de várias áreas de pesquisa,
criando um mecanismo matricial onde nós podemos formar consórcios utilizando ou compactando aqui as duas visões principais desse contexto, a visão de ciência, por meio das áreas de pesquisa, e a visão de mercado para atender às necessidades das indústrias, à necessidade das empresas, não é, que estão demandando soluções. Aqui é importante também deixar claro isso, estamos falando de demandar soluções. Nós, das universidades, gostamos muito de projetos de diferentes maturidades tecnológicas, é claro, com riscos distintos, mas temos que ter em mente que um relacionamento com a indústria não é um projeto de pesquisa tradicional. O relacionamento com a indústria requer assumir riscos, requer assumir uma série de contornos que estão dentro da visão do mercado. E é por isso que nós aqui estamos trazendo as oportunidades para esclarecer um pouco deste contexto. O INESC Conecta, né, é uma iniciativa, então, do INESC Brasil, para promover aqui a interação entre universidades associadas, de maneira a mapear competências complementares e organizar equipes de pesquisa multidisciplinares e de excelência em torno das oportunidades que hoje existem, oportunidades nacionais e oportunidades internacionais. Só um breve lembrete, né? A iniciativa, então, visa promover essas interações entre as universidades associadas, trazer aqui as equipes para montar consórcios em torno de propostas multidisciplinares. Esse é a nosso grande objetivo. Divulga sistematicamente e periodicamente as oportunidades que estão no nosso ambiente de pesquisa, tanto no contexto nacional quanto internacional. Em geral, nós fazemos uma pesquisa das oportunidades até o dia anterior deste encontro. Então, é óbvio que o que será apresentado aqui ficou congelado ontem, às 18 horas, não é, do dia 1/12. E, obviamente, às vezes pode aqui escapar alguma coisa, mas a ideia é que nós possamos sempre atualizar esse contexto e deixar isso organizado. E prevalece sempre, é claro, né, dentro desse material todo que está sendo divulgado, prevalece sempre o disposto nos editais. Nós aqui tentamos fazer uma interpretação e uma breve contextualização para que as pessoas possam compreender de que maneira nós vamos trabalhar. Esse ciclo, né, o ciclo 3, está chamando aqui a UTF-PR, a Federal do Rio Grande do Norte, não é? A Federal de Santa Catarina e a Federal de Campina Grande. Nós estamos buscando fazer com que essas universidades se conheçam um pouco mais e possam interagir junto dos seus pesquisadores. Essa é a ideia. Muito bem. Um outro breve recado é que, junto desta divulgação, hoje nós temos aqui, a Thalita sempre coloca aqui no chat, um formulário de manifestação de interesse, onde vocês, na medida que vão aqui observando as oportunidades, podem interagir conosco por meio desse formulário, e nós depois iremos formar equipes, trabalhar internamente para dar um feedback àqueles interessados na formação de consórcios. Então, eu peço que, na medida do possível, preencham os formulários, preencham este formulário, que está disponível para vocês aqui no chat, não é? Também foi divulgado lá no e-mail da divulgação, mas está aqui disponível no chat, está aqui na página, né? Para que vocês possam demonstrar os interesses e nós possamos depois fazer o trabalho de casar esses interesses e procurar vocês para nós podermos formar consórcios em torno dessas oportunidades. O processo é simples, a ideia é que seja simples e que seja adequado para nós todos podermos conversar e fazer as coisas funcionarem. Muito bem. Diante disso, então, vou passar a palavra para o Savian. Savian, como de costume, vamos lá tentar fazer a nossa atividade também de forma sintética, né, rápida, e mostrar aqui as oportunidades que estão em cima da mesa para o pessoal poder verificar o que é que está em andamento no mercado de pesquisa e desenvolvimento hoje. Muito obrigado, Mauro. Bom dia a todos os pesquisadores e todas as pesquisadoras aqui presentes
para mais essa edição do Inesc Conecta. Então, a gente vai para a terceira edição do Inesc Conecta e, de imediato, a gente já vai começar falando sobre as oportunidades aqui que a FINEP, a financiadora de estudos e projetos, apresenta. A FINEP, vale ressaltar, ela é uma empresa pública de fomento à ciência e ela financia desde pesquisa básica até a preparação do produto ao mercado por meio do que se chama de TRLs, os níveis de maturidade tecnológica. E eles publicam, eles divulgam chamadas públicas periodicamente. Então, vocês podem ver aqui que a gente vai ter uma gama de chamadas públicas abertas, contudo, outras tantas, desde que a gente já começou esse trabalho de prospecção junto ao Inesc Conecta, muitas outras já se encerraram, mas assim, dá para ver muito claramente que é um ciclo. Algumas das chamadas têm relações, e se vocês entrarem lá no site do Inesc Conecta, vocês vão encontrar lá uma relação também de todas as chamadas passadas que já encerraram prazo. Então, por vezes, existe a possibilidade de reabrir alguma chamada similar no futuro, então vale ficar atentos, né? Vocês vão ver também que no canto superior direito de cada um dos slides, vamos ter aqui uma bolinha verde ou uma bolinha azul, cinza ali, né? Que é a chamada ou é direcionada à ICT ou direcionada à empresa. Só que aquelas direcionadas à empresa que nós selecionamos aqui, vale ressaltar que elas possuem uma sugestão ou uma obrigatoriedade de participação de ICT. Então, é uma oportunidade para nós, pesquisadores, mapearmos os interesses das empresas e apresentarmos também essas possibilidades de chamadas públicas aqui que estão sendo divulgadas com liberação de recursos e aqui, no caso da FINEP, recursos não reembolsáveis. Bem, primeiro, então, né, a primeira dessas chamadas públicas que a gente vem trazer aqui é a inovações radicais no setor elétrico. É uma chamada pública que ela está movimentando bastante o setor, as empresas, ela tem foco em empresa, mas ela requer uma participação obrigatória de instituição científica e tecnológica. Então, nesse meio das ICTs e também das empresas relacionadas ao setor elétrico, é uma chamada que está movimentando bastante. Ela é de fluxo contínuo, mas a gente sabe que, como está tendo toda essa movimentação, é importante uma certa celeridade nesse processo. Existem empresas interessadas e a gente pode estar dando aí o suporte, enquanto Inesc P&D Brasil, para unir pesquisadores em torno de algumas propostas relacionadas a esse edital. A gente já tem um mapeamento completo desse edital e a gente pode também estar divulgando futuramente mediante aí o interesse dos pesquisadores, né? Mas essa chamada pública, essa seleção pública, ela vai conceder recursos de subvenção econômica para o desenvolvimento de produtos ou processos inovadores com alto grau de inovação dentro de 5 linhas temáticas. São elas: energia eólica offshore, energia solar flutuante, novos materiais, armazenamento de energia e transmissão em ultra alta tensão. Então, dentro dessas 5 linhas temáticas, as empresas, em parceria com ICTs, podem estar aí, enfim, submetendo propostas para aproveitar esse cenário. É um valor total disponível de 55 milhões e meio de reais e os projetos são entre 3 e 15 milhões de reais. Tem contrapartida? Tem. Isso daí, geralmente, em todas as chamadas da FINEP, possui requisito de contrapartida, mas essa contrapartida vai depender do edital. Nesse aqui e no próximo também que vocês vão ver, ele depende da receita operacional bruta de 2021 da empresa. Então, pode ser desde 5% até 50% de contrapartida. É de fluxo contínuo, então, como eu digo, não tem uma deadline, não tem um prazo final de submissão, é até acabarem os recursos. Eles vão recebendo as propostas, analisando e aprovando ou rejeitando. Então, está ocorrendo esse processo. E o link de acesso aqui, vocês vão verificar em todas as chamadas, tem aqui o link de acesso. Ressalto também que esse material vai para vocês que se inscreveram aqui no Inesc Conecta, vai por e-mail logo após a apresentação aqui ao nosso evento. A segunda chamada, que o segundo edital, é a comercialização de propriedade intelectual. Nesse caso aqui, a FINEP, ela divulga oportunidades para empresas testarem patentes de ICTs
Então, as ICTs elas precisam ser proprietárias dessas patentes ou então terem cotitularidade com a empresa. E essas patentes, na verdade, elas não precisam estar já concedidas, elas podem estar depositadas. Então nesse cenário, é possível que as empresas elas recebam um valor para realizar testes, para testar a viabilidade do produto, dos processos ou desses serviços inovadores, e conta com a obrigatoriedade, então, da participação da ICT em todo esse processo. Por quê? Porque a ICT que é dona ou é titular ou cotitular dessa patente. Também é fluxo contínuo, também há um interesse crescente no mercado em torno dessa proposta, existe uma movimentação bem interessante, porque tem um valor total de 75 milhões de reais, e os projetos é entre 1,5 milhão e 5 milhões de reais. Vale também ressaltar que tanto no anterior quanto essa, e em geral a FINEP é assim, o prazo é de 36 meses, prorrogável conforme a necessidade e avaliação da própria FINEP. Seguimos para o FINEP Tecnova 2, certo? Essa chamada é uma chamada relativamente nova que surgiu aí no mês passado, certo? Essa chamada. E aqui o foco é em ICTs, mas ainda maior nas FAPs, nas fundações de amparo à pesquisa, certo? Por quê? Porque eles estão distribuindo 270 milhões de reais, mais 27 milhões de reais para despesas operacionais, mas 270 milhões de reais a ICTs, ou então, preferencialmente, como eles dizem, a fundações de amparo à pesquisa, para repassar, para terem parceiros operacionais descentralizados nos níveis estaduais. Então, esses recursos vão ser destinados a essas fundações, que elas vão estar oportunizando aqui, certamente, propostas no próximo ano. Então, vale ressaltar, temos aqui 270 milhões de reais, que certamente, a partir de 2023, vão estar disponíveis aí para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para ICTs ou para empresas também, fomentando certamente diversas áreas de pesquisa, diversas áreas de negócio, e isso daí é muito relevante para o nosso setor, é mais uma informação aqui, né, que a gente traz, né? Então, dentro disso, o que eles esperam, né? Eles esperam apoio à internacionalização de empresas, isso é tudo recurso extra também, apoio à aceleração de empresas, e, além disso, mais esse outro valor para projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. As FAPs, elas têm, ou então as ICTs, certamente, né? Elas têm prazo de submissão aí até o dia 6 de fevereiro. Tá? Então, o link de acesso consta aqui, a elegibilidade à instituição contratante, a executora, seria preferencialmente fundações de amparo à pesquisa, e as intervenientes também. Temos aqui essa chamada pública. Vejam bem que o prazo de submissão dessa e da próxima chamada é hoje, mas a gente traz aqui para o caso de já terem alguma proposta elaborada, ou então justamente para colocar no radar que existe o interesse do governo, enfim, da FINEP, em torno de projetos relacionados à biotecnologia aplicada aos temas atuais de saúde humana, agropecuária, meio ambiente e indústria. Tá? Aqui vale ressaltar, então, né, que a gente apresenta propostas até a data que a gente está, com prazo de submissão até a data que a gente tem aqui disponível. Então, vale aqui apresentar para vocês que o objetivo é conceder recursos para o desenvolvimento de produtos, processos ou serviços dentro do escopo de 5 linhas temáticas: biotecnologia em saúde, agropecuária, ambiental e marinha e industrial. 50 milhões de reais disponíveis, e os projetos entre 2 e 5 milhões de reais. Esse seguinte também é o último da FINEP que a gente tem aqui, né? Nesse final de ano, novas chamadas não estão sendo abertas, vai ficar certamente novas para o ano que vem, né? Mas a gente tem fomento a cadeias produtivas da bioeconomia em biomas brasileiros. Aqui o objetivo, então, é apoiar projetos que promovam soluções para gargalos científicos e tecnológicos enfrentados na estruturação e fortalecimento de cadeias produtivas baseadas na biodiversidade brasileira. E aqui, então, tem que ter a participação e co-desenvolvimento junto às comunidades locais, e as empresas, nesse caso, elas têm que comprovar também já uma atuação prévia junto a essa comunidade local. São 3 linhas temáticas: produtos, processos e bioeconomia circular, num valor total de 12 milhões e projetos entre 500 mil e 2 milhões de reais.
Então, a FINEP, a gente viu, terminando esse ciclo da FINEP, temos duas possibilidades principais, as ECTs como proponentes ou as empresas como proponentes ECTs parceiras. As propostas, elas são submetidas exclusivamente via formulário de apresentação de propostas, então não existe um padrão FINEP. Isso vale aqui como uma informação importante para os que aqui nos assistem. Eles não têm um padrão, cada uma das chamadas tem um formulário específico de preenchimento. Aí a gente faz todo esse trabalho de entrar dentro da plataforma, de verificar quais são os requisitos específicos de preenchimento desses editais. Então, a gente, caso os pesquisadores aqui tenham interesse, a gente faz esse serviço, a gente faz essa ponte com a FINEP. Então, passamos para a segunda etapa aqui da nossa apresentação. Desculpa. As chamadas da Petrobras. A Petrobras, ela segue abrindo novas oportunidades, tá? Então, aqui a gente tem a primeira delas, a validação e análise de sensibilidade para parâmetros de interação, estrutura de deslizamentos submarinos, tá? Então, aqui é preciso avaliar experimentalmente essas forças resultantes da interação de estrutura de deslizamentos submarinos, considerando diferentes características para material deslizante, né? Então, compreende a área de pesquisa de exploração e produção de petróleo e gás natural, onshore e offshore. E os TRLs que eu tinha falado, os níveis de maturidade tecnológica, está entre o 4, que é a validação funcional dos componentes em ambiente de laboratório, a 6, que é a demonstração de funções críticas do protótipo em ambiente relevante. O prazo de submissão dessa proposta aqui é no dia 14 de dezembro. Tá? Eles não divulgam, isso é uma característica da Petrobras, a gente já assistiu a alguns webinars deles, e eles não divulgam exatamente o valor, qual o limite de valor para o projeto. Eles não fazem essa limitação, mas eles colocam o limite de prazo de execução do projeto, nesse caso é 24 meses. Tá? Então, aqui tem uma oportunidade relacionada à Petrobras. A segunda delas, avaliação do impacto em materiais elastoméricos de misturas de combustíveis marítimos com biocombustíveis, né? Então, é para avaliar o impacto em materiais elastoméricos, usualmente empregados nos sistemas de combustível de navios e nos sistemas de abastecimento de adição de biodiesel em diesel marítimo e assim por diante, né? Então, é na área de biocombustíveis, biodiesel e usos do biodiesel, né? Os mesmos TRLs, os níveis de maturidade tecnológica, também o mesmo prazo de submissão, 14/12, e aqui o prazo de execução previsto é de 30 meses. Terceira oportunidade da Petrobras, avaliação microbiológica de misturas de combustíveis marítimos com biocombustível. Então, aqui eu vou fazer um pequeno parênteses, já para ressaltar uma coisa, né? A gente traz aqui oportunidades de projetos de pesquisa de diversas áreas de pesquisa. Então, não é só relacionada a uma área, por exemplo, a engenharia elétrica ou a engenharia química. Não, são várias áreas, biotecnologia, inteligência artificial. Seguido, a gente está trazendo oportunidades muito diversas, né? Então, aqui a gente tem já na parte de abastecimento, combustíveis e lubrificantes e estabilidade dos combustíveis, né? Para avaliar o impacto da adição de biodiesel em diesel marítimo e da adição de biodiesel e óleo vegetal no combustível marítimo, no que tange ao crescimento microbiológico quando armazenado em presença de água. Mesmo os TRLs, os prazos de submissão e também 30 meses. A próxima oportunidade, metalização com alumínio a frio, a técnica de cold spray. Essa oportunidade ela já estava aberta desde do nosso último ciclo do Conecta. O prazo de submissão dela é para dia 9 de dezembro agora, né? Já está bem próximo, né? 36 meses. E aqui o objetivo é aplicar revestimento de alumínio por aspersão térmica pela técnica de cold spray, com adequada adesão ao substrato e resistência de corrosão. Então, mais uma oportunidade que trazemos. Aplicação de agentes de transferência de fases para remoção de WSO da água produzida, tá? Um estudo aqui técnico experimental para fazer esse desenvolvimento na área de temas transversais. É agora para o dia 8 de dezembro essa oportunidade, o valor e o prazo de execução 30 meses. E a última da Petrobras que trazemos é a caracterização de meios rochosos anisotrópicos em ensaios acoplados acústico-mecânico. Então, aqui o objetivo, olhem bem, pessoal, é disponibilizar uma ferramenta final, completa,
Então, a gente olha ali para os TRLs, é de 7 a 9, agora já subiu, não é mais de 4 a 6, né? 7 a 9, 9 seria o nível máximo de maturidade tecnológica. O 7 é a demonstração de protótipo do sistema em ambiente operacional e o 9, o sistema operando e comprovado em todos os aspectos de sua missão operacional. Então, precisa entregar o sistema operando no final desse projeto de pesquisa, a ferramenta final. Prazo de submissão hoje, né, a gente traz aqui, mas a gente tem ainda essa possibilidade. Prazo de execução, 36 meses. Vamos agora ao projeto Meta 2. Aqui não são editais, eles divulgam aqui algumas oportunidades, são os TDRs, os termos de referência, referente a esse projeto. O que é esse projeto? O projeto Meta 2 é o projeto de assistência técnica dos setores de energia e mineral. Tá? Ele surgiu a partir de um acordo de empréstimo do governo federal com o Banco Mundial, e foram 38 milhões de dólares, e parte desses 38 milhões de dólares foi direcionada a consultorias, que são as que a gente vai apresentar hoje. São 37 subprojetos, só que nem todos estão disponíveis com seus termos de referência no sistema. E a gente traz aqui aqueles que estão disponíveis. Não tem também um formulário de submissão, alguma coisa nesse sentido. Geralmente ocorre por meio de convite a grupos de pesquisa, pesquisadores, a ICTs, ou então é possível também fazer essa sondagem, né, estabelecer consórcios e fazer o envio de carta de intenção aí de todo um grupo de pesquisa estabelecido para atender a esses termos de referência. Esses termos de referência, eles já trazem muitos detalhes, eles já trazem detalhes específicos do que eles querem, de marcos de cronograma e tudo mais. Então, já tem todos esses detalhes aqui, vale a pena também está analisando essas oportunidades. O primeiro daqueles que estão abertos é da ANM, da Agência Nacional de Mineração. Então, aqui ele se chama Aprimoramento da Fiscalização, Análise de Relatórios de Pesquisa e Monitoramento de Atividades Minerais. Então, vão ser várias agências, né, vinculadas ao MME que estão aqui divulgando oportunidade. Aqui é contratação de serviços de consultorias e apoio à gestão da inovação, processos, tecnologias e projetos para viabilizar a transformação digital do programa de outorga 4.0. O TDR-13 agora é da CCE, são 2 da CCE, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, é a modernização dos sistemas de contabilização e liquidação, a evolução da arquitetura de referência da plataforma de integração. Então, aqui eles querem contratar uma consultoria especializada em projetos de estratégia e implementação de APIs para apoiar a CCE a direcionar a evolução dessa plataforma de integração. E são aí 10 objetivos que eles mapeiam. O próximo deles é o TDR-14, que é o estudo sobre a formação do preço de energia elétrica de curto prazo, para fazer uma análise do mercado brasileiro. Eles querem contratar essas consultorias para realizar o estudo sobre mecanismos de formação de preço por custo e de preço por oferta sobre a ótica das peculiaridades operativas e comerciais do mercado aqui do país de energia elétrica. TDR-15 é a ampliação da base laboratorial e equipamentos da rede LAMIN, do Serviço Geológico do Brasil. Tá? Então, aqui já vamos para outro órgão, que aqui eles têm uma infraestrutura que opera desde 2012 sem renovação, e eles querem fazer, então, essa renovação. TDR-19 da EPE, então, são algumas oportunidades da EPE, acho que são 2 aqui da EPE. Primeiro é a avaliação da frota de veículos leves nos domicílios brasileiros. Tá? São 2 contratações aqui, então são 2 oportunidades. Tá? Então, a gente tem aqui que elas são geralmente na área de estatística, nesse caso aqui. Então, são 2 contratações para avaliar a frota de veículos leves nos domicílios brasileiros. O TDR-20, estudos de planejamento da infraestrutura e abastecimento de combustíveis, contratar, então, serviço de consultoria para o desenvolvimento de estudos e ferramentas de suporte ao planejamento da infraestrutura relacionada ao abastecimento de combustíveis no Brasil. 2 objetivos principais que estão aqui apresentados. Agora entramos no ANS, no Operador Nacional do Sistema Elétrico. Então, são 3 oportunidades que temos aqui do ANS. Primeiro, o valor agregado do ANS, metodologia
para a avaliação dos custos da operação do Sistema Interligado Nacional. Então, eles querem que essa consultoria realize estudos acerca de tópicos como mensurar em termos financeiros o valor agregado proporcionado pela atuação do ONS e suas atividades, e estabelecer conjunto de indicadores que permitam avaliar a evolução do SIM e a performance do ONS na operação, contemplando aí confiabilidade, resiliência, flexibilidade e assim por diante. Temos também o TDR 23 do ONS, que é estudo para identificação de causalidade das mudanças climáticas na operação do SIM, e o 24, que é a previsão de geração de fonte solar, o estudo de variáveis influentes no desenvolvimento do modelo de previsão. Esse aqui, particularmente, a gente assistiu o webinar deles, eles, enfim, divulgaram as principais necessidades dele, e aqui tem um detalhe: o horizonte de tempo em tempo real, que eles querem a previsão da geração fotovoltaica, né? Que seria minutos até 24 horas à frente, curtíssimo prazo, de 7 dias à frente, com foco principal em 48 horas, e curto prazo de até 1 mês. Então, aqui vale ressaltar que a equipe do ONS vai participar de todo também a execução desse projeto, porque eles visam muito gestão de conhecimento, eles querem muito para aplicar, de repente, alguns parâmetros desse projeto em geração eólica também. Então, eles têm toda essa questão, esse requisito de acompanhamento. Mas é um projeto, e aqui eu trago todos esses projetos do Meta, né? Eles são projetos complexos, pessoal, e eles exigem multidisciplinaridade de equipe. E aqui, né, a gente tem, então, essa oportunidade do INES Conecta para vincular pesquisadores de diversas, enfim, interdisciplinaridades, diversas especialidades. Isso é muito importante, né, para que um projeto possa ser executado dentro enfim, do âmbito do Meta. A gente tem ainda da Secretaria de Energia Elétrica, do MME, que é o TDR 28, mineração e sociedade, atividade extrativa como elo para a promoção de autonomia econômica municipal e do desenvolvimento socioambiental. Terminando os do Meta, a gente tem aqui das fundações de amparo, aqui a gente tem da FAPESC, aqui uma oportunidade, edital 51/2022, Programa de Pesquisa Interinstitucional de Ciência, Tecnologia e Inovação, Gente Catarina, tá? Então, aqui o objetivo deles é apoiar propostas de várias áreas de conhecimento para contribuir com o desenvolvimento científico, tecnológico e inovação, voltados à superação dos indicadores de desenvolvimento humano distantes da realidade no estado de Santa Catarina, em especial no que se refere à identificação e mitigação dos fatores determinantes originários das violências e violações de direitos que crianças e adolescentes estão sujeitos nos municípios integrantes do programa Gente Catarina. São R$ 750 mil disponíveis de prazo de submissão no dia 30 de janeiro. Temos algumas chamadas aqui da FAPESP, a gente não tem, eu acredito, hoje aqui pesquisadores de São Paulo, e geralmente as propostas da FAPESP têm que ser submetidas por ICTs sediadas em São Paulo aqui e ter pesquisadores de São Paulo vinculados. Mas lembrando, né, salvo engano, né, a gente tem aí uma oportunidade, então, via Inesc Brasil, né, a questão do próprio CNPJ do Inesc P&D Brasil, acredito que está vinculado em Santos. O Mauro pode me corrigir se estiver errado. Mas a gente tem também, todavia, dentro da rede Inesc Brasil, dentro das universidades associadas, várias ICTs sediadas, várias universidades sediadas no estado de São Paulo. Então, a gente pode formar aqui consórcios de pesquisa entre pesquisadores de diversos locais do país para atender a essas demandas, né? A primeira da FAPESP, então, é alterações no uso de ocupação da terra e agropecuária, estratégias de redução de emissões de gases de efeito estufa e adaptação às mudanças do clima. Então, para essa chamada, o total de recursos alocados é de R$10 milhões, então uma oportunidade tremenda na área de ocupação de terra e agropecuária. Prazo de submissão lá para 3 de março. A segunda da FAPESC é a bioenergia para o transporte de longa distância, então eles buscam ampliar a contribuição da bioenergia na matriz energética brasileira. Então, nas áreas prioritárias de tecnologias em desenvolvimento, inovadoras, indiretas e transversais, o total é de R$20 milhões alocados a esse projeto. Prazo de submissão, 24 de fevereiro de 2023. A chamada de propostas Eureka Global Stars 2022, né? Então, uma interação entre São Paulo, Suécia, Espanha e Alemanha.
nos temas de interesse de inteligência artificial em cidades inteligentes, inteligência artificial em saúde e indústria 4.0. E o valor total de 1,5 milhão de euros, 1,5 milhão em digitação, 1 milhão de euros para as propostas aprovadas com prazo de submissão para 31 de janeiro. Então, aqui o foco são projetos colaborativos de pesquisa e inovação apoiando pequenas e médias empresas sediadas no estado de São Paulo, mas lembrando que CTs de outros estados também podem estar contribuindo com essas empresas, né? O próximo aqui e última dessas propostas que a gente vem apresentar a vocês é a aceleração da transição energética no estado de São Paulo e no Brasil. Certo? São 10 milhões de reais que a FAPESP disponibiliza, e eles selecionam projetos de pesquisas transversais com o propósito de organizar ações e investimentos em PDI na área energética no estado de São Paulo para neutralizar emissões de carbono, tendo em vista os compromissos assumidos pelo estado de São Paulo de descarbonização. Prazo de submissão 27 de janeiro. E assim, nós terminamos essa etapa, reforçando aqui a todos vocês que a gente busca conectar pesquisadores, então não hesitem, tem no chat lá, vocês podem acessar, tem toda essa lista nesse formulário, tem toda essa lista de editais que foram apresentados, vocês podem manifestar interesse ali para esse edital, que a nossa equipe vai estar entrando em contato com vocês para buscar compreender melhor esse interesse e tentar aí formar consórcios de oportunidades de projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Dessa forma, agradeço muito a participação de todos, agradeço a atenção por estarem conosco aqui nesta manhã de sexta-feira e devolvo a palavra ao Mauro para fazer o devido encerramento do terceiro ciclo, da terceira edição do Inesc Conecta. O Inesc P&D Brasil agradece muito a participação de todos. Obrigado, Saviano. Obrigado. Creio que estejam me ouvindo, tudo bem? Ok? Sim. Ok, muito obrigado, então, pelos esclarecimentos. Pessoal, alguns recados importantes aqui. Enquanto vocês estão preenchendo o formulário, né? Todas as propostas que estão em cima da mesa, que foram aqui, todas as oportunidades que estão em cima da mesa, que foram aqui divulgadas, foram estudadas pela equipe do Inesc Conecta e nós estamos preparados para a formação de consórcios e a abordagem junto dos editais ou das entidades para se fazer, mostrar o interesse. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, da questão do meta, né? Eu acho que a questão do meta é bem significativa. Esse projeto meta, essa condição, isso que está no mercado atualmente, ele foi talhado para consultorias, mas vejam, consultorias avançadas, consultorias que as universidades podem desenvolver com alguma tranquilidade. E nós estamos preparados para nos apresentar como fornecedores de soluções para as entidades que estão dentro deste contexto do projeto Meta. Já fizemos isso com outros consórcios, já existem coisas em andamento. Nós temos um bom relacionamento aqui com as pessoas que estão lidando com o projeto Meta, e a ideia é que nós possamos facilitar esta atividade para que nós possamos nos apresentar como fornecedores de soluções. Fiquem bem à vontade para preencher aqui o formulário, né, e nos informar aquilo que seria de interesse, para nós posteriormente podermos fazer uma abordagem individual, cada um de vocês, e depois colocá-los de frente para a formação de consórcio. Ok? Agradeço imensamente aí a disponibilidade. Sei que é uma sexta-feira difícil, é uma sexta-feira com jogos da seleção brasileira em meio à Copa do Mundo, é uma sexta-feira com dificuldades, questões de calamidade pública aqui no Sul, não é? Com bastante dificuldades, as universidades com algumas dificuldades. É semana difícil para as universidades, com anúncio de mais cortes, não é? E tudo isso vem abalar todas as nossas estruturas. Mas a ideia é que nós possamos ser positivos, ser proativos e seguir com o nosso trabalho. Não é? Seguindo com o nosso trabalho de formiguinha, tenho certeza que nós todos chegaremos lá e fazemos o nosso melhor
para unir as universidades e mostrar para a sociedade o potencial que as universidades têm para oferecer nesses contextos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Vou dar só uma notícia de última hora. Acabamos de receber aqui a informação da associação da 13ª universidade no Inesp Brasil. A Federal Fluminense acabou de assinar, então, a associação, e estamos muito felizes aqui por encerrar mais este ciclo documental de anos, de muitos anos, que estamos aqui com a Federal Fluminense, né, e já trabalhando em muitas frentes com a Federal Fluminense, mas agora de uma maneira bem mais organizada e formalizada, deixando tudo organizado e tudo certo, como é para ser em todos os campos. Muito obrigado aí para todos, muito obrigado pela participação. Vamos anunciar o próximo Inesp Conecta em breve. Obrigado, gente.